Cabeçudinhos e cabeçudinhas, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso Guia de Redação por Enem. Hoje nós vamos abordar os aspectos relacionados à escrita, então se liga nessas dicas que a gente elencou para vocês, certo? Dica número 1. Em se tratando da escrita, a sua redação para o Enem deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, aquilo que está disposto na gramática. Então fica ligado, não use gírias, deixe as gírias para a linguagem informal, aquela mais descontraída que a gente utiliza para falar com os nossos amigos. Também evite usar regionalismos, expressões que são comuns a determinadas localidades do país. O Brasil é um país continental, tem palavras que se você colocar na sua redação, provavelmente o corretor não vai conhecer. Negado não tem Chico, caba malamanhado e bonequeiro já melado, depois de botar pra dentro, ó, 4 meio burrinhos de cana, que é a mesma coisa de 2 burrinhos, tirando o gosto com tudo que tinha em riba do fogão lá do Bar de Zé. Ó. E aí, vocês entenderam alguma coisa? Eu confesso que eu não entendi nadinha. E essa é a importância da gente não utilizar regionalismos na hora da redação. Se eu dissesse pra vocês, por exemplo, bah, mas me caíram os butiás do bolso quando eu vi 2 guaipecas atravessando a sinaleira. Vocês entenderiam? Talvez, se forem gaúchos, talvez sim. Mas aposto que quem não é da região sul não entendeu nada. O que eu quis dizer, basicamente, é que eu fiquei espantada quando eu vi 2 cachorros atravessando o semáforo. Diferente, não? E se eu dissesse também, o gringo lá do bar estava se arriando em mim porque eu não tinha nenhum pila e tive que deitar o cabelo. Vocês entenderam? Para gaúcho isso serviria, mas o que eu quis dizer basicamente foi que o dono do bar, que é de descendência alemã ou italiana, ele estava tirando onda da minha cara porque eu não tinha R$1 para pagar a bebida e eu tive que sair correndo. É muito diferente, né? Então regionalismo na hora da redação, nem pensar. E evite também elementos da fala, por exemplo, bocadinho, vixe, essas coisas assim que também dificultam a compreensão do seu texto. Para não ter erro, o negócio é utilizar os elementos da gramática, aquela linguagem que a gente está mais habituado a perceber em textos de jornais, de revistas, artigos científicos. Então, a ideia é usar a norma padrão mesmo da língua portuguesa para não ter erro nenhum na sua redação. Então se liga, galera, porque aqui vai uma dica preciosa. Quanto mais a gente lê, melhor fica a nossa escrita. Então vale tudo. Leitura de livros, jornais, revistas, quadrinhos, páginas da internet, tudo mesmo. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente ganha repertório em vocabulário, a gente conhece melhor as palavras e melhores elas se articulam dentro do texto. Então fica com essa dica. Cabeçudinhas e cabeçudinhas, atenção! Não existe uma regra absoluta de uma escrita perfeita para a redação do Enem. Mas existem alguns elementos que são bem importantes e 2 deles a gente não pode esquecer de jeito nenhum: coesão e coerência. Presta atenção. Coerência. Quando falamos de coerência, nós estamos falando de uma lógica interna do texto, ou seja, o assunto abordado tem que se manter intacto do início até o final da redação, para que assim o seu leitor consiga compreender de fato aquilo que você quer dizer. Coesão. A coesão nada mais é do que uma ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que eles mantenham a sua significância e estejam relacionados entre si. Se liga no exemplo de coesão e coerência. E aqui vai um exemplo de texto sem coesão, mas com coerência. Sim, isso é possível. Se liga só nesse texto chamado circuito fechado. Chinelo, vaso, pia, descarga, sabonete, creme dental, água. Vocês perceberam que aqui a gente tem simplesmente um monte de elementos soltos, eles não têm conexões e nem pontos que os conectem, mas se a gente pensar num contexto geral, eles fazem sentido. Por quê? São todos elementos que pertencem ao ambiente de um banheiro, de uma sala de banho. Então eles estão conectados no seu sentido, embora não estejam conectados, sem coesão, nas suas estruturas linguísticas. E agora se liguem no exemplo de um texto com coesão, mas sem coerência, ou seja, a gente tem todas as estruturas linguísticas que fazem a conexão dos termos e das palavras, mas a gente não tem uma ideia final, uma ideia inteira que faça sentido concreto. Um diz, vamos ao cinema? E o outro responde, que filme você quer ver? Tubarões Assassinos. É um filme sobre o quê? Sobre um cavalo que queria ser cantor.
Vejam só, gente, não tem coerência, não tem nexo e lógica nenhuma nesse texto. Embora a gente tenha as estruturas fazendo a coesão, o sentido geral, que era de um filme sobre tubarões, que são assassinos, que matam outros bichos, o outro apresenta que o filme vai ser falado sobre um cavalo que sonha em ser cantor. Não tem nexo nenhum. O problema das pessoas é que elas só querem ouvir o que elas acreditam. Estes foram 2 bons exemplos. Vamos para uma outra parte importante, de alguns conceitos que a gente precisa entender para escrever um bom texto. Maia, o que é parágrafo? Vou explicar para vocês. O parágrafo corresponde a uma estrutura textual na qual estão contidas as informações de um texto. Ele é caracterizado sempre por um recuo em relação à margem esquerda do texto. Então lembra aquele famoso dedinho que a professora pedia para colocar na linha do caderno? É mais ou menos isso. Toda vez que a gente vai iniciar um parágrafo, a gente faz esse recuo à esquerda para sinalizar que um novo parágrafo se inicia. Bom, gente, agora que a professora Maia já falou o que é um parágrafo, eu acho legal a gente, antes de chegar no texto, entender que ele é uma estrutura maior, que é feita por vários elementos pequenininhos que vão se juntando e formando então o que a gente vai chamar do texto dissertativo argumentativo. Eu acho legal a gente pensar que a gente começa com a menor estrutura, que são as palavras. Quando a gente junta várias palavras, a gente forma uma oração. Quando a gente junta várias orações, a gente forma um período. E quando a gente vai juntando período com período, a gente forma o parágrafo. E aí, vocês já sabem, quando a gente junta parágrafo e mais um parágrafo, a gente chega na estrutura total de um texto. E esse vai ser o caminho para o nosso texto dissertativo argumentativo. Mas Maia, explica aí pra gente, quais são os elementos de um parágrafo? São algumas palavras que de alguma forma retomam as ideias apresentadas nos parágrafos anteriores, estabelecendo assim uma relação de coerência entre as partes do texto. Exemplos. Além disso, mas, porém, portanto, por outro lado, também. E assim a gente vai conectando as nossas ideias à medida que o texto vai avançando. Quais são os elementos de coesão textual? Pronomes, conjunções e demais articuladores presentes na língua portuguesa que podem facilitar esse processo. Bom, para vocês conseguirem compreender quais palavras podem auxiliar no momento de escrever um texto coeso, vou explicar para vocês. Basicamente, existem 3 tipos de coesão: coesão referencial, coesão lexical e coesão sequencial. Mas não se assustem, vocês já estão habituados a usar isso, vocês só não se deram conta de que isso tem um nome. Coesão referencial. São expressões que retomam ou antecipam ideias. Exemplo, onde indica a noção de lugar. São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos. Cujo estabelece uma relação de posse entre 2 substantivos. Exemplo, Raul Pompeia é um autor cujas obras lemos demais. É importante lembrar que o pronome cujo, ele sempre vai se remeter a um termo já dito, a um termo já expresso na oração, que substitui termo ou oração já expressa. Exemplo, guia de redação é o curso que vai me fazer passar na redação do Enem. Gostou desse, né? Esse, essa ou isso. Podem conectar 2 frases apontando para uma ideia já mencionada anteriormente no texto. O candidato do Enem tem inúmeros conteúdos para estudar. Isso fica muito mais fácil com aulalivre.net. Este, esta ou isto. Bom, essas palavras, elas estão relacionando informações que ainda não foram apontadas no texto. Por exemplo, o que me fascina em Machado de Assis é isto, sua ironia. Coesão lexical. Serve para evitar a repetição de palavras e unir partes do texto. Exemplos. Sinônimos. Palavras semelhantes que podem ser utilizadas em diferentes contextos sem alterar a intenção do autor. Hiperônimos. Vocábulo de sentido mais genérico em relação a outro. Por exemplo, todas as rosas são flores. Flores é hiperônimo de rosas. Perífrase. Construção mais complexa para caracterizar uma expressão mais simples. Exemplo. O pulmão do mundo está sofrendo com o desmatamento. O pulmão do mundo é uma expressão mais complexa que significa a Amazônia. Coesão sequencial. Estabelece relações lógicas entre as ideias apresentadas no texto. Para isso, nós usamos os conectivos, ou seja, preposições e conjunções. Preposição.
palavra invariável que serve para unir dois termos dentro de uma mesma oração, ou duas orações diferentes. Se liga no esquema que fica fácil de lembrar. A, ante, após, até. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Conjunção. Termo que liga duas orações ou dois termos com a mesma função sintática. Exemplo. Ele joga futebol. Ela joga futebol e basquete. Dois termos semelhantes. O que ela joga? Futebol e basquete. Os dois complementam o mesmo verbo e têm o mesmo sentido sintático dentro da oração. Atenção! As conjunções podem, principalmente quando ligam duas orações, exprimir ideias diferentes. Por exemplo, adição, oposição, contradição, concessão e etc. Por isso, elas são classificadas em grupos de acordo com o seu significado, com o sentido que elas expressam dentro de um contexto. Conjunções aditivas exprimem a ideia de adição. São exemplo: e, nem, e também. Adversativas exprimem a ideia de oposição, de contraste entre uma ideia e outra. Exemplos: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, não obstante e por aí vai. Alternativas exprimem a ideia de alternância. Exemplo: ou, ora, ora. Conclusivas iniciam uma conclusão. Portanto, então, enfim. Explicativas introduzem uma explicação. Que, porque, porquanto. Causais exprimem a ideia de causa. Que, porque, com quanto. Comparativas comparam uma ideia ou uma expressão a outra. Exemplo: como, qual, tal qual. Finais exprimem finalidade. Para que, a fim de que. Proporcionais dão ideia de proporção, de quantidade. À medida que, à proporção que. Temporais exprimem a ideia de tempo. Quando, enquanto, logo, desde que, assim que. Agora que vocês já sabem quais são os elementos necessários para estabelecer a coesão entre os parágrafos do texto, vou trazer para vocês aqui um exemplo. Exemplo de texto coeso. Os Sem Terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Percebam como nesse parágrafo as ideias elas são articuladas através das conjunções, e esses elementos é que trazem a noção de coesão para o texto que está sendo expresso. Agora que nós já falamos de coesão, vamos falar também de coerência. O que é coerência? É a manutenção da mesma coerência temática em toda a extensão do texto, ou seja, quando eu não fujo daquele tema que eu apresentei lá na minha introdução. Exemplos: nexo entre as ideias, acontecimentos e circunstâncias apresentadas. Não contradição entre as partes do texto. Não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo, ou seja, nada de ficar inventando historinha, hein? Sentido completo ao texto. Então, resumindo, o sentido da coerência, a função da coerência é manter a temática e o sentido do texto, né? Sem fugir do tema e dos argumentos que foram apresentados, sem que uma coisa negue a outra lá na frente, mantendo assim a lógica daquilo que está sendo expresso. Bom, agora que você já sabe o que é coerência, nós vamos também estudar os tipos de coerência. Não fiquem assustados com os nomes, eu tenho certeza que vocês já usam isso no dia a dia. Deixa que isso eu conto para eles, Maia. Existem vários tipos de coerência textual e a gente vai falar sobre as 4 principais delas. Existem coerência sintática, coerência semântica, coerência temática e coerência pragmática. Primeira delas, coerência sintática. Aqui a gente está falando nada mais, nada menos do que as estruturas gramaticais que fazem a ligação entre as palavras. Então, ela é muito parecida com o conceito de coesão, porque ela vai estar trabalhando nos níveis menores das frases, fazendo a ligação entre os vocábulos. Então, basicamente aqui, para ter a coerência sintática, a gente deve fazer a conexão correta conforme as normas gramaticais.
Aí vai um exemplo de coerência sintática. Um exemplo de paralelismo. Ele quer, ora ficar em casa, ora sair com os amigos. Percebam que a gramática está me exigindo que eu repita a igualdade dos vocábulos ora. Tem que ter uma equivalência. Se eu respeito essa regra, eu estou sendo coerente de forma sintática. Segunda delas, coerência semântica. Aqui a gente está falando dos significados e dos sentidos dos vocábulos. Basicamente, na coerência semântica, eu não posso ter uma contradição entre os termos que eu estou apresentando. Vai um exemplo para ficar mais fácil. Eu não tenho nada contra animais, mas não gosto que fiquem perto de mim. Percebam esses dois vocábulos. Quando eu digo que eu não tenho nada contra animais, é porque eu não tenho nada mesmo, nenhuma coisa me incomoda. Porém, quando eu uso a conjunção adversativa mas, significa que eu tenho sim alguma coisa contra animais, que é eu não gosto que eles fiquem perto de mim. Então eu não estou sendo coerente em relação aos sentidos que eu estou empregando. Então prestem atenção para não pecar nesse detalhe. Terceiro tipo de coerência, coerência temática. Aqui é basicamente quando a gente fala de fuga ao tema na redação. Quando eu estou dissertando sobre um tema específico, por exemplo, evasão escolar, eu não posso, de repente, mudar de tema assim do nada. Por mais que meu argumento ou eu faça uma citação que busque outro campo temático, eu devo voltar para o meu tema de origem. Então, por exemplo, se eu estou falando de evasão escolar e falo que um dos motivos da evasão é a criminalidade, eu não posso me estender muito nesse outro tema, eu devo voltar para o meu ponto de origem, beleza? Quarto tipo de coerência é a coerência pragmática. Aqui a gente está falando dos atos de fala e da intenção que a gente procura para atingir o nosso leitor. Basicamente, quando a gente tem um texto, a gente está destinando ele a um público específico, certo? Então pensem o seguinte, se eu faço um texto científico voltado para um público acadêmico e uma criança de 10 anos lê esse meu texto, provavelmente ela não vai entender nada e nem vai gostar também, né? Vai ser um texto chato para ela. Então pensem que na coerência pragmática eu tenho que estar usando uma linguagem e argumentações adequadas conforme o público que eu vou ter. Mas não se preocupem, porque a gente diz que a redação do Enem e o texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto que atinge um público global, ou seja, ele é feito com uma linguagem clara e objetiva para abraçar qualquer um que o leia. Então, fiquem tranquilos quanto a essa coerência. Agora que você já conhece os aspectos fundamentais para a escrita da sua redação do Enem, vamos finalizar com elementos para uma boa redação. Se liga nessas dicas. Verbos devem estar na terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Bom, vou explicar para vocês. Existem 3 pessoas do discurso. A primeira, que é aquela que fala, então quando eu falo, eu sou a primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa, que é aquela com quem se fala, ou seja, tu, quando eu falo para ti, para você, eu estou falando na segunda pessoa. E a terceira pessoa, que é aquela de quem se fala ou sobre o que se fala. Em se tratando de um texto dissertativo argumentativo, em que nós estamos defendendo um ponto de vista e falando sobre ou de alguma coisa, a preferência é que se utilize os verbos na terceira pessoa. Linguagem: formal, impessoal e objetiva. Nada de sentimentalismos, hein? Simplicidade na escrita. Use palavras adequadas e conhecidas. Nada de ficar inventando vocábulo diferente, nada de ficar trazendo palavras que você muitas vezes não tem a verdadeira certeza do seu significado. Aposte no simples que vai dar certo. Além disso, prefira frases curtas e conduza o leitor de maneira leve pela linha de argumentação. Clareza. Vocábulo preciso e coerente às ideias expostas. Objetividade. Aquele famoso não vamos encher linguiça, né? Concentre-se em trazer para o texto as ideias que são realmente pertinentes e necessárias para a sua linha de argumentação. Nada de ficar repetindo ou retomando ideias já expressas. Unidade. Você deve traçar uma linha concreta do começo ao final do texto. Cuidado para não fugir do tema. Então, pessoal, gostaram da aula? Fiquem ligados aqui no canal do aulalivre.net, que no nosso guia de redação para o Enem tem muito mais informações importantíssimas para que você gabarite a sua redação.
Então, recapitulando o que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente conheceu um pouco mais sobre a escrita da redação do Enem, sobre coesão, sobre coerência e sobre os elementos que compõem uma boa redação objetiva, clara e direta, como pede o texto dissertativo argumentativo. Na próxima aula, a gente vai começar a abordar as competências para uma boa redação do Enem. Então, vem com a gente e não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Até a próxima!